meus queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma e nós, uma vez mais, subimos ao monte. Muito se fala na Quaresma de monte. Hoje nós subimos ao monte Horebe com Moisés para fazer encontro com o Senhor, não mais manifesto na sarça ardente, mas agora presente substancialmente no sacramento que nós celebramos. Subimos ao monte, não o Horebe, mas este monte, o altar, para nos encontrarmos com Deus e para ouvirmos de Deus as mesmas palavras que Moisés ouviu quando fez a experiência do encontro com Deus. Olha o que Deus diz a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, nos diz o texto, porque ninguém consegue contemplar a grandiosidade de Deus. E Deus disse a Moisés, meus irmãos, e diz a nós também: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Olha que bonito. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa, espaçosa, onde corre leite e mel. Deus diz também, quando nós nos reunimos diante desse monte, não mais o Horebe, mas o monte altar, o monte onde Cristo se transfigura. Deus diz para nós a mesma coisa: eu vejo a tua aflição, eu vejo os teus medos, tuas dúvidas, eu vejo, eu ouço sua voz, o que você tem passado, eu contemplo, eu ouço o seu clamor e eu desci para te libertar do sofrimento. Uma palavra muito forte, muito bonita para nós, porque às vezes diante dos acontecimentos da vida, nós enxergamos um Deus muito distante de nós. Cadê Deus diante dos acontecimentos? O padre ouviu confissões esses dias, quinta-feira, que foi aqui as confissões, e muita gente questionando a Deus por causa da morte de entes queridos. E se tem alguém que não é culpado, é Deus, porque a morte é consequência da escolha má do ser humano, sobretudo dos nossos pais. A morte não é projeto de Deus e ela também não é o fim. Ao invés de nós acusarmos a Deus, nós devemos nos aproximar para exaltar a majestade de Deus, nos unir a Ele. Em Deus está a resposta para tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Deus promete libertar o povo de Israel que estava escravo no Egito, e Deus também promete nos libertar de todo o sofrimento que nós padecemos nesta terra. Nós viemos nesta terra para aprendermos a amar, para enfrentarmos os desafios da vida e crescermos como ser humano e como cristãos, como filhos de Deus. E muitas vezes queremos nos eximir do sofrer, mas o sofrimento, é a provação que nos faz mais fortes e vencedores. E hoje nós ouvimos esse evangelho, Jesus vai alertar as pessoas sobre a questão da salvação. Por quê? Porque tem muita gente na época de Jesus e em todos os tempos que se acostuma com as experiências deste mundo e se esquece do sagrado, se esquece de Deus. Tem muita gente. Aconteceu que vieram algumas pessoas falar para Jesus, sabe aquela turma fofoqueira, Chegaram para Jesus para contar o que tinha acontecido. Jesus está sabendo daqueles galileus que Pilatos mandou matar dentro do templo de Jerusalém.
eles estavam realizando o culto e Pilatos mandou matá-los, e além de matá-los, misturou o sangue deles com o sangue dos animais que estavam sendo usados no culto. Vieram contar para Jesus uma fofoquinha e levaram uma bronca de Jesus. Vós pensais que esses galileus que foram mortos no templo, que eram piores do que vocês? Eu digo que não. E se vocês não se converterem, vocês morrerão do mesmo jeito. Mas Jesus estava se referindo a uma morte pior, que é a morte no inferno. Porque aquelas pessoas vieram contar para Jesus, e eles tinham no coração a ideia de que a morte daquelas pessoas era uma punição, que elas não eram dignas de estar no templo, de que elas tinham mais méritos em relação aos menos mérito em relação aos demais. E Jesus vai dizer: não. Hoje nós estamos quase, em nome de Jesus, que concluindo esta fase pandêmica, né? E nós pudemos acompanhar durante esses 2 anos tantas mortes, tanta coisa que aconteceu. Talvez aqui tenhamos pessoas que perderam entes queridos, né? E é a mesma situação. As pessoas que se foram são iguais a nós, e a pandemia tem um convite para elas que se foram e para cada um de nós também, de nos aproximarmos de Deus. É a mesma situação, de nos aproximarmos de Deus, né? Essa pandemia, nós devemos fazer uma análise espiritual, uma reflexão espiritual da pandemia. Nós sempre fazemos uma reflexão sociopolítica, biológica, mas agora uma reflexão espiritual. Será que por detrás de todos esses acontecimentos desses 2 anos, não tem a voz de Deus chamando o ser humano à conversão? E talvez ninguém, ou poucos, né, tenham refletido sobre esse prisma. Deus chamando o ser humano à conversão. Será que agora, encerrando a pandemia, o ser humano se voltou para Deus? Talvez não. Depois vão contar para Jesus uma outra coisa, né? Sobre a torre de Siloé que caiu sobre os moradores, 18 homens, uma catástrofe. Seria isso uma punição? Seria isso um castigo? E Jesus vai dizer: não. Os acontecimentos desse mundo, né, com um ou com outro, não referem-se a castigos por parte de Deus, mas Deus pode se utilizar dos acontecimentos como sinal, como chamado à conversão. E Jesus disse: se vocês não se converterem, vão morrer como eles. A Quaresma é um tempo da paciência e da espera de Deus por nós. Por isso que Jesus, depois de contar de dar a resposta a esses homens, ele vai contar a parábola da figueira. O dono daquele terreno, né, pediu para o vinhateiro cortar a figueira, porque ela não dava frutos. E o vinhateiro diz: Senhor, vamos esperar mais 3 anos, né? Aliás, vamos esperar ainda este ano, e eu vou adubar, eu vou cuidar, pode ser que ela dê fruto, se não der, o Senhor corta. E o dono do terreno esperou. O dono proprietário é a figura de Deus Pai, que está na paciência do tempo, esperando o ser humano voltar-se para Ele. Já se cumpriu, mas Jesus Cristo, o vinhateiro, que ama aquela árvore, mesmo que estéril, Ele intercede ao Pai para que o Pai, na sua paciência, espere a figueira que somos nós dar frutos. Deus tem esperado muita gente se voltar para Ele, mas a espera de Deus dura enquanto o tempo existe.
Este é o tempo de nos voltarmos para Deus. Depois da morte não tem mais jeito. Este é o tempo da conversão. Por isso, meus irmãos, primeiramente por nós devemos rezar hoje, para que nós, diante dos nossos pecados, das nossas misérias, possamos nos converter, e também devemos rezar pela conversão de nossas famílias. Por quê? Porque muita gente da nossa casa está distante de Deus e precisa da nossa oração. Se não vos converterdes, morrereis do mesmo jeito. A palavra é séria e é exigente. No céu só entra santo. E como é difícil nós nos mantermos na santidade. Não é fácil. É uma luta. Por isso que eu venho à igreja, por isso que eu me dirijo ao sacramento da penitência, por isso que eu devo receber a Eucaristia, por isso que eu estou aqui. A igreja não é o lugar onde os santos coabitam, mas onde os pecadores, aqueles que precisam, coabitam. E somos nós, né? Eu não sou padre porque eu tenho mérito, pelo contrário, eu sou padre porque sem o ministério eu estaria condenado ao inferno, e Deus me usou do ministério para me santificar. A mesma coisa cada um de nós. Nos voltemos para Deus, que é paciente, está nos esperando. Essa quaresma já está em andamento, terceiro domingo, tem mais metade do tempo. Que possamos intensificar nossas orações, a penitência, nos aproximar de Deus, meus irmãos, que é bondoso, compassivo. Esse Salmo 102 é muito belo, né? O Senhor te perdoa toda a culpa, cura a sua enfermidade. Ele é paciente, é bondoso, é compassivo, tem um grande amor para aqueles que o temem. Sintamos-nos acolhidos por Deus e busquemos, meus irmãos, cada um de nós, a conversão, superando nossos vícios, nossas misérias. Que Deus nos fortaleça, assim seja.